O fraco futebol de Palmeiras e Flamengo, os dois clubes mais ricos do futebol brasileiro, é culpa de Felipão e Abel Braga? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje do canal do Nicola. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola e no vídeo de hoje, em vez de trazer informações como eu faço habitualmente, queria discutir sobre o momento de Abel Braga e Luiz Felipe Scolari, os dois técnicos com os melhores elencos do futebol brasileiro, mas com rendimentos dentro de campo bem discutíveis. Antes de começar a analisar os efeitos colaterais das contratações de Felipão e Abel Braga, é preciso lembrar que as diretorias de Palmeiras e Flamengo, quando escolheram esses dois treinadores de muito peso, queriam escudos. Queriam alguém que pudesse proteger os diretores de futebol, os presidentes, porque sabem que estão contando com dois treinadores com lastro, dois treinadores que no comando do vestiário vão exercer uma influência positiva. E aí tem uma diferença grande entre o Felipão e o Abel Braga, pelo menos nesses respectivos clubes, porque o Felipão já ganhou bastante coisa importante à frente do Palmeiras. Libertadores da América, Campeonato Brasileiro, 2 Copas do Brasil, uma Mercosul, enquanto o Abel só tem um título do Campeonato Carioca e até hoje o torcedor do Flamengo ainda não engoliu aquele vice-campeonato da Copa do Brasil contra o Santo André, sob o comando do Abel. Se os dois treinadores garantem proteção à diretoria dentro de campo por características próprias, eles dificilmente conseguirão encantar. E esse para mim é o grande ponto. Palmeiras e Flamengo tinham a obrigação de jogar mais bonito, jogar para frente, buscando o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto gol em diante. E o que eu tenho visto tanto de Palmeiras quanto de Flamengo, mesmo em jogos mais fáceis nos campeonatos estaduais, são times que fazem o gol e abrem mão de atacar. Nesse final de semana, por exemplo, mesmo levando em consideração que usou um time alternativo, o Felipão só conseguiu um empate em 1-1 com o Mirassol. Fez 1-0, jogou por 1 a mais durante quase todo o segundo tempo e conseguiu levar o gol do empate. A mesma coisa com o Flamengo, que enfrentou o Vasco, time de muito mais camisa do que o Mirassol, um clássico regional. O Flamengo usando vários reservas, só que esses reservas tinham, por exemplo, Everton Ribeiro e Arrascaeta, e o Flamengo sai na frente e concede um empate. Esse time do Flamengo do Abel Braga, por sinal, tem ido mal nos clássicos. Antes do empate contra o Vasco, o Flamengo do Abel já havia perdido e sido eliminado pelo Fluminense na semifinal da Taça Guanabara, resultado para mim inaceitável diante da condição financeira do Flamengo e diante da dificuldade por que passa o Fluminense, e havia vencido apenas o Botafogo em jogo bem complicado pela Taça Guanabara. A vitória só veio porque o Chiesa, no comecinho do segundo tempo, chutou uma bola na trave quando o Botafogo já vencia por 1-0 e porque o Bruno Henrique viveu uma tarde inspiradíssima, garantindo a virada para o Flamengo. O rubro-negro em 2019 tem 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Só essa derrota para o Fluminense. Estreou muito bem na Libertadores da América, com 3 pontos importantíssimos na altitude de Oruro. Mas a minha pergunta é, será que o Abel Braga tem capacidade para dar padrão para o time? Será que o Abel conseguirá montar um time ofensivo como o torcedor do Flamengo exige? Eu tenho sérias dúvidas em relação a isso e não boto fé no comandante do Fla. Os números do Felipão em 2019 são piores do que o do Abel. 6 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Essa derrota para o Corinthians dentro de casa, um Corinthians com todas as dificuldades. Também consigo encontrar alguns pontos bem negativos no trabalho do Felipão, como por exemplo o fato de ele fechar os olhos para as categorias de base. E aí nem é uma opinião minha, mas algo que eu ouvi de um dirigente do Palmeiras. O Felipão não pretende utilizar ninguém das categorias de base, apesar do excelente momento vivido pelos times inferiores do Verdão. Na temporada passada, por exemplo, foram 23 títulos. Nenhum outro clube no Brasil ganhou tanto quanto o Palmeiras quando o assunto foi base. O Palmeiras também foi o recordista de jogadores convocados para a seleção brasileira nas categorias sub-15, sub-17 e sub-20. O Luan Cândido, lateral esquerdo formado na base do Palmeiras, tem propostas de Manchester City, Barcelona, Red Bull Leipzig e nem por isso será testado no time do Felipão. O mesmo vale para o Vitão e para vários outros garotos. É que o Felipão prefere trabalhar com jogadores mais cascudos do que apostar em jogadores mais novos. Também acho que o Felipão foi muito mal no episódio Daverson. É que o presidente Maurício Gagliotti e o diretor de futebol Alexandre Matos faziam toda a força do mundo para convencer o Daverson a se mudar para a China. Havia uma proposta espetacular que garantiria ao Palmeiras quase 40 milhões de reais por um jogador que é extremamente problemático.
pois o Felipão conversou com o Daverson e prometeu que vai utilizá-lo, ou seja, enquanto a diretoria pressionava para que o Daverson fosse embora, o atacante conseguiu no Felipão um ombro amigo, que lhe prometeu uma oportunidade diante de um melhor comportamento. Mas dá para confiar no Daverson? Depois de todas as mancadas que ele deu com a camisa do Palmeiras? Eu não confiaria. Para fechar, também queria falar a respeito de algumas apostas do Felipão. Foi ele quem indicou o Carlos Eduardo e o Felipe Pires, jogadores que até agora não provaram absolutamente nada. Já o Zé Rafael, que foi contratado antes da chegada do Felipão, foi meio que colocado para escanteio. Antes de enfrentar o Mirassol, ele só havia jogado uma partida, lá no dia 23 de janeiro, contra o Botafogo de Ribeirão Preto. E os números do Zé Rafael na temporada passada com a camisa do Bahia eram números excelentes. Ele esteve entre os que mais desarmaram, entre os que mais finalizaram a gol, entre os que mais driblaram. Jogador extremamente útil, mas parece não ter caído nas graças do Felipão. E aí eu fico me perguntando, será que foi só porque o Felipão não indicou o Zé Rafael que o ex-meia do Bahia acaba perdendo espaço em relação a outros jogadores do Palmeiras? O Felipão teve um papel importante na conquista do título do Brasileiro do ano passado, dando vida a alguns jogadores que estavam bem apagados com a camisa do Palmeiras. Foi o time reserva quem tirou o Verdão da sexta colocação para colocá-lo em primeiro. Mas, em 2019, aquela ideia de ter dois times parece não estar funcionando. E aí tem um outro ponto importante. Nos mata-matas, sob o comando do Felipão, o Palmeiras tem ido muito mal. E para ganhar a Libertadores da América, o grande sonho do torcedor, o Palmeiras vai precisar fazer grandes jogos nesse sistema de disputa. E até agora, pelo menos em 2019, o Felipão não deu nenhuma demonstração de que preparou seu time para os mata-matas. Bom, era essa a minha opinião a respeito de Abel Braga e Felipão. Queria que você usasse o espaço para comentários para deixar sua opinião, a sua crítica em relação ao trabalho dos dois treinadores. E aí, se você gostou do vídeo, dê um like, além de se inscrever no canal e acionar o sininho. A gente se vê em breve. Um abraço!